A solidão urbana tem um sabor peculiar nas madrugadas de São Petersburgo. Enquanto a cidade dorme, alguns vagam pelas ruas como fantasmas de si mesmos, carregando sonhos que jamais se materializarão e amores que existem apenas na imaginação. Dostoiévski conhecia bem essa dança melancólica entre a realidade e a fantasia. Essa fronteira tênue onde a mente humana constrói castelos de areia emocional. Mas o que acontece quando um homem passa anos vivendo exclusivamente em sua própria cabeça, alimentando-se de devaneios românticos, até que a vida real bate à sua porta? O encontro entre o sonhador e a realidade pode ser mais devastador do que qualquer tragédia grega. A questão que nos assombra é: até que ponto nossas fantasias nos protegem da vida, e até que ponto elas nos destroem? Será possível que toda a minha vida não tenha passado de um sonho, e que eu esteja apenas começando a viver agora? As Noites Brancas de Dostoiévski nos apresentam um fenômeno psicológico fascinante. O homem que vive perpetuamente no limbo entre a existência real e a imaginária. Publicada em 1848, esta obra revela a anatomia de uma alma que se refugiou tanto tempo em fantasias, que perdeu a capacidade de distinguir entre o amor genuíno e a projeção de seus próprios desejos. O protagonista, um jovem sonhador de São Petersburgo, representa milhões de pessoas que escolhem a segurança do mundo interior em detrimento da vulnerabilidade das relações humanas reais. O narrador protagonista nos confessa logo de início: sou um tipo estranho, talvez até mesmo uma espécie de doente, mas como explicar o que me acontece? Primeiro, por que me acontece? E segundo, por que acontece precisamente comigo? Esta autointerrogação revela a consciência aguda de sua própria anormalidade, mas também a incapacidade de escapar dela. Dostoiévski constrói um personagem que é simultaneamente observador e prisioneiro de sua condição, um homem que analisa sua patologia sem conseguir curá-la. Durante 8 anos consecutivos, este ser singular estabelece relacionamentos unilaterais com a arquitetura urbana de São Petersburgo. Ele nos relata: conheço toda a cidade. Todas as casas da Nevsky me cumprimentam como velhas amigas quando passo por elas. Olham-me pelas janelas e quase me dizem: olá, como vai? Eu vou muito bem, obrigada. E em maio vão me reformar. Esta personificação da cidade revela uma mente que humaniza objetos inanimados enquanto se distancia dos seres humanos reais. É uma inversão psicológica onde o concreto se torna emocional e o emocional se torna abstrato. A genialidade dostoiévskiana reside em mostrar como a solidão pode se metamorfosear em uma forma peculiar de companhia. O sonhador não está simplesmente sozinho. Ele habita um universo paralelo povoado por suas próprias criações mentais. Minhas noites terminavam pela manhã, no mais completo esgotamento e numa doce languidez, e depois de lágrimas de êxtase que não eram provocadas por nada real, mas que brotavam tão facilmente e abundantemente após a fantasia gasta do dia. Confessa o protagonista, revelando o ciclo vicioso de estimulação artificial e exaustão emocional. Esta dinâmica psicológica antecipa descobertas modernas sobre o vício em fantasias românticas e a evitação da intimidade real. O sonhador dostoiévskiano não é meramente um romântico incompreendido, é um adicto em substâncias imaginárias, alguém que desenvolveu tolerância à realidade e necessita de doses cada vez maiores de irrealidade para sentir-se vivo. Suas caminhadas noturnas funcionam como rituais de manutenção desse estado alterado de consciência. Quando o protagonista declara: será que toda a minha vida foi apenas um sonho e agora estou começando a viver? Dostoiévski expõe a tragédia central da condição humana moderna, a incapacidade de distinguir entre experiência autêntica e simulacro emocional. O questionamento não é retórico, é existencial. Este homem genuinamente não sabe se suas emoções são reais ou manufaturadas, se seus sentimentos têm substância ou são apenas ecos de ecos. A obra funciona como um laboratório psicológico onde Dostoiévski disseca a alma de uma geração urbana emergente. Pessoas que perderam conexão com ritmos naturais da vida e se refugiaram em mundos internos cada vez mais elaborados. O sonhador representa o primeiro homem verdadeiramente moderno, isolado, autoconsciente, viciado em suas próprias neuroses e incapaz de estabelecer conexões genuínas com outros seres humanos. Sua condição não é acidental. É sintomática de uma civilização que privilegia a introspecção sobre a ação,
a contemplação sobre o engajamento, a segurança da fantasia sobre os riscos da realidade. A mecânica do auto-engano romântico encontra sua expressão mais refinada quando o protagonista finalmente encontra um objeto real para suas projeções amorosas. Nastenka surge como uma aparição nas ruas petersburguesas, mas o que realmente acontece nesse encontro transcende qualquer narrativa convencional de paixão à primeira vista. O sonhador não se apaixona por ela. Ele se apaixona pela possibilidade de finalmente materializar anos de ensaios emocionais acumulados. Escute, não sei como falar com a senhorita, mas me parece que... Não, tenho certeza de que a senhorita está triste. Ele diz hesitante, revelando imediatamente sua estratégia inconsciente. Identificar vulnerabilidade alheia como porta de entrada para seus próprios dramas internos. Esta abordagem não é casual. É o modus operandi de alguém que aprendeu a navegar relacionamentos através de roteiros pré-fabricados em sua imaginação. O encontro com Nastenka funciona como um laboratório onde teorias românticas são testadas contra a resistência da realidade. Quando ela aceita sua companhia, o sonhador experimenta algo inédito. Senti que estava ficando tímido. Meu coração começou a bater com tanta força que mal conseguia respirar. Como se fosse natural, ofereci-lhe o braço. Ela o tomou, também naturalmente. Esta naturalidade aparente mascara anos de preparação mental para exatamente esse momento. Mas observe a sutileza dostoiévskiana. Nastenka não é uma tábula rasa, onde o protagonista projeta fantasias. Ela possui história própria, dores específicas, um amor anterior que a consome. Amanhã fará exatamente 1 ano que nos conhecemos, no mesmo lugar, na mesma hora, porque ele me prometeu que voltaria. Ela confessa, revelando que também habita um universo de expectativas românticas. A diferença crucial é que o amor dela tem nome, rosto, história concreta, enquanto o do sonhador sempre foi abstrato, genérico, intercambiável. Durante suas caminhadas noturnas, algo extraordinário acontece. 2 solidões se encontram e criam a ilusão temporária de completude. Que noites, meu Deus, que noites, e que momentos felizes passei com ela! Exclama o protagonista, mas sua felicidade carrega o peso da artificialidade. Ele está feliz não porque conhece Nastenka, mas porque finalmente tem uma plateia real para suas performances emocionais ensaiadas. A dinâmica entre eles revela uma verdade incômoda sobre relacionamentos modernos. Frequentemente, 2 pessoas solitárias se juntam não para se conhecerem mutuamente, mas para escaparem temporariamente de suas respectivas prisões interiores. Nastenka usa o sonhador como confidente para elaborar sua angústia amorosa. Ele usa a situação dela como combustível para suas próprias fantasias de heroísmo romântico. Sabe o que é? Parece-me que estou sonhando. Às vezes me parece que tudo isso é um sonho. Mas a senhorita sabe que tipo de sonhos eu tenho? Questiona o protagonista, revelando sua incapacidade fundamental de distinguir entre experiência vivida e experiência imaginada. Mesmo no momento de maior proximidade com outro ser humano, ele permanece prisioneiro de sua própria subjetividade. A tragédia se desenha quando percebemos que Nastenka representa para o sonhador exatamente o que o amante ausente representa para ela. Uma projeção, uma esperança, uma fuga da realidade presente. Nenhum dos dois está verdadeiramente presente no relacionamento que constroem. Ambos usam o outro como veículo para seus próprios dramas emocionais pré-existentes. Esta é a anatomia cruel do amor moderno, segundo Dostoiévski. 2 seres humanos podem compartilhar intimidade física e emocional, enquanto permanecem completamente isolados em suas respectivas fantasias. A proximidade se torna apenas outra forma de solidão, mais sofisticada e mais dolorosa que o isolamento explícito. A covardia emocional do sonhador se revela em toda a sua magnitude, quando ele finalmente tem a oportunidade de agir decisivamente, mas escolhe permanecer na zona de conforto da passividade romântica. Dostoiévski não nos permite o luxo de simpatizar indefinidamente com este homem. Ele nos força a confrontar a verdade nua. Estamos diante de um desertor da própria existência. Alguém que transformou a sensibilidade em desculpa para a inação. Eu sou um sonhador. Tenho tão pouca vida real que momentos como este são tão raros para mim, que não posso deixar de revivê-los em sonhos, confessa o protagonista a Nastenka. E nesta declaração aparentemente tocante, reside uma manipulação sutil e covarde. Ele usa sua própria patologia como moeda de troca emocional.
transformando sua incapacidade de viver em virtude poética. É uma estratégia refinada de vitimização. Apresentar-se como um ser especial, sensível demais para este mundo grosseiro. Mas examine mais atentamente esta confissão. Vivo uma vida plena nos meus sonhos, porque sou um sonhador. Vejo pouco, por isso tenho imaginação. Não vou a lugar nenhum, por isso tenho tantos desejos. Não falo com ninguém durante semanas inteiras, por isso quando falo, falo tanto. Cada vírgula desta frase é uma admissão de culpa disfarçada de explicação. Ele não vê porque escolhe não ver, não vai a lugar nenhum porque prefere a segurança da reclusão, não fala com ninguém porque evita ativamente o risco da comunicação genuína. A verdadeira perversidade moral do sonhador emerge quando ele percebe que Nastenka ainda ama outro homem. Mas decide competir não através de ações concretas, mas através de chantagem emocional sofisticada. Nastenka, querida Nastenka, por que a senhorita me tortura assim? A senhorita sabe que eu a amo, que talvez não possa esquecer tudo isso. E agora? Agora a senhorita acrescenta novas feridas ao meu coração. Ele lamenta, transformando o sofrimento dela em combustível para seu próprio drama pessoal. Esta é a face mais repugnante do narcisismo romântico. A capacidade de sequestrar a dor alheia e transformá-la em material para a autocomiseração. O sonhador não está preocupado com o bem-estar de Nastenka. Ele está obcecado com sua própria performance como amante rejeitado. Cada lágrima dela se torna uma oportunidade para ele se posicionar como mártir incompreendido. Quando Nastenka hesita entre o amor antigo e a possibilidade nova, o sonhador revela sua verdadeira natureza. Escute, Nastenka. Quer que eu lhe diga o que penso? Quer que lhe diga toda a verdade? É que ele a esqueceu, não pensa mais na senhorita. E talvez só se lembre da senhorita quando a vir. Sob o pretexto de honestidade brutal, ele planta sementes de dúvida e insegurança, sabotando deliberadamente a esperança dela. A hipocrisia atinge seu ápice quando ele declara: "Mas eu não posso ser egoísta, não posso escravizar um coração que não me pertence." Estas palavras soam nobres, mas são pronunciadas por alguém que passou 4 noites inteiras tentando exatamente isso: escravizar um coração através de manipulação emocional, chantagem sentimental e exploração da vulnerabilidade alheia. Dostoiévski nos mostra que o sonhador não é uma vítima das circunstâncias, mas um predador emocional que desenvolveu estratégias sofisticadas para extrair atenção e compaixão, sem nunca oferecer reciprocidade genuína. Sua sensibilidade é performática, sua dor é calculada, sua paixão é narcisista. Ele representa o tipo mais perigoso de covarde. Aquele que usa a própria fraqueza como arma, que transforma a incapacidade de amar em instrumento de controle emocional. A verdadeira tragédia não é que ele sofre, é que ele faz outros sofrerem enquanto se apresenta como vítima. O momento da verdade chega quando o antigo amante de Nastenka finalmente retorna. E assistimos ao desmoronamento sistemático de todas as ilusões cuidadosamente construídas durante aquelas 4 noites mágicas. Dostoiévski orquestra esta sequência com precisão cirúrgica, revelando como a realidade possui uma capacidade devastadora de aniquilar anos de fantasias em questão de segundos. O sonhador, que havia se convencido de que poderia competir com uma memória, descobre que memórias encarnadas são adversários invencíveis. De repente, ela se soltou de mim e correu ao encontro dele. Eu fiquei parado e a olhei. Ela se atirou em seus braços, abraçou-o com força e colou os lábios nos dele. Narra o protagonista. E nestas palavras aparentemente simples, reside uma das descrições mais devastadoras da literatura sobre o momento exato em que a fantasia colide com a realidade. O sonhador não está apenas perdendo uma mulher. Está perdendo a ilusão de que seus devaneios poderiam algum dia se materializar no mundo concreto. A crueldade do destino se manifesta não apenas na perda, mas no timing. Durante 4 noites, Nastenka havia oscilado entre a esperança e o desespero, permitindo que o sonhador acreditasse que poderia ocupar o espaço deixado vazio pelo amante ausente. Ontem à noite, quando nos separamos, comecei a pensar que talvez estivesse sendo injusta com o senhor. Ela havia confessado, oferecendo-lhe um vislumbre de possibilidade que agora se revela como tortura refinada. O que torna este momento particularmente sombrio é a consciência aguda do protagonista sobre sua própria inadequação. Olhei para eles e, bem,
Como posso explicar o que senti? Creio que me alegrei por ela. Sim, naquele momento minha primeira sensação foi de alegria. Alegria pelo fato de ela ser feliz. Ele tenta se convencer. Mas esta suposta nobreza mascara uma compreensão aterrorizante. Ele nunca teve chance real de competir com um amor que possuía história, substância, raízes na experiência compartilhada. A genialidade dostoiévskiana reside em mostrar como o sonhador, mesmo diante da derrota absoluta, não consegue abandonar completamente seus mecanismos de auto-engano. Mas será que ela realmente me esqueceu tão depressa? Será que suas palavras, suas lágrimas, não significavam nada? Ele questiona, revelando sua incapacidade de aceitar que aquelas 4 noites foram, para Nastenka, apenas um interlúdio desesperado, enquanto aguardava o retorno do verdadeiro objeto de seu amor. A dimensão trágica se aprofunda quando percebemos que o sonhador está condenado a repetir este padrão indefinidamente. Sua natureza não foi transformada pela experiência, foi apenas confirmada. Meu Deus! Um minuto inteiro de felicidade. Será pouco para toda uma vida humana? Ele exclama. E nesta pergunta retórica reside a essência de sua patologia. A capacidade de transformar migalhas de experiência real em combustível para décadas de fantasias renovadas. O retorno do amante não representa apenas o fim de um romance fracassado. Simboliza o triunfo definitivo da realidade sobre a imaginação, da história sobre a fantasia, da substância sobre a projeção. Nastenka escolhe não apenas um homem, mas uma narrativa que possui peso existencial, memórias compartilhadas, promessas cumpridas. O sonhador oferecia apenas potencialidade, o amante oferece continuidade. Dostoiévski nos força a testemunhar como alguns seres humanos são estruturalmente incapazes de competir no mundo real, porque investiram toda a sua energia emocional em universos paralelos. O sonhador não perde apenas Nastenka, perde a última oportunidade de escapar de sua prisão psicológica. A partir deste momento, ele está definitivamente condenado a viver como espectador de sua própria existência, alimentando-se eternamente de memórias de 4 noites que para ele representaram uma vida inteira, mas para ela foram apenas uma pausa desesperada entre a ausência e o retorno do amor verdadeiro. O epílogo de Noites Brancas desvenda a mais cruel das ironias dostoiévskianas. O sonhador não emerge transformado de sua experiência com Nastenka, mas sim fortalecido em sua patologia original. 1 ano após aqueles encontros noturnos, ele retorna às mesmas ruas petersburguesas, não como um homem curado de suas ilusões, mas como um viciado que descobriu uma nova droga ainda mais potente. A nostalgia romantizada de um amor que nunca existiu verdadeiramente. Passou-se 1 ano inteiro, e novamente estou sozinho. Novamente sou o mesmo sonhador de antes, confessa o protagonista. Mas esta aparente honestidade esconde uma mentira fundamental. Ele não é o mesmo. Está pior. Agora possui uma memória concreta para alimentar suas fantasias, um rosto específico para suas projeções, um nome próprio para seus devaneios. Nastenka se transformou na peça central de seu museu pessoal de experiências imaginárias. A genialidade diabólica de Dostoiévski se manifesta na forma como o sonhador reinterpreta completamente os eventos passados. Mas será que me queixo? Será que me lamento? Oh não! Que Deus a abençoe, que seja feliz, e eu a perdoo. Declara ele, assumindo uma postura de magnanimidade que revela sua total desconexão da realidade. Perdoar implica que houve uma traição, uma promessa quebrada, uma expectativa legítima frustrada. Mas Nastenka nunca lhe prometeu nada além de companhia temporária durante sua própria agonia de espera. O mais assustador é como ele transforma aquelas 4 noites em uma espécie de sacramento pessoal. Que momentos maravilhosos! Não troquei todos eles por anos de felicidade comum. Esta declaração revela a essência de sua doença psicológica, a preferência pelo êxtase artificial e temporário sobre a satisfação genuína e duradoura. Ele escolhe conscientemente a intensidade da fantasia sobre a estabilidade da realidade. Dostoiévski nos mostra que o sonhador desenvolveu uma forma sofisticada de masoquismo emocional, onde a dor da perda se torna mais valiosa que a possibilidade da conquista. Toda a minha vida foi concentrada num só ponto, numa só hora, talvez num só momento. Ele reflete,
revelando como transformou 4 noites de ilusão em combustível para uma existência inteira de auto-engano renovado. A carta que Nastenka lhe envia 1 ano depois funciona como o golpe de misericórdia em qualquer possibilidade de cura. Lembro-me do Senhor com gratidão, porque houve um momento em que fui feliz, ela escreve. E estas palavras aparentemente gentis se tornam veneno puro para alguém incapaz de distinguir entre cortesia e amor, entre gratidão e paixão. O sonhador interpreta esta mensagem como confirmação de que foi amado, quando na verdade ela apenas demonstra a educação de uma mulher que se sente culpada por ter usado sua solidão como apoio temporário. O ciclo se fecha de forma macabra. E agora, quando escrevo estas linhas, parece-me que revivo aqueles momentos, que os vejo novamente, que novamente sou feliz com uma felicidade que já passou, que respiro novamente aquele ar. O sonhador descobriu a fórmula perfeita para a infelicidade perpétua. A capacidade de reviver indefinidamente momentos que foram ilusórios desde o início. Dostoiévski nos apresenta um homem que se tornou prisioneiro voluntário de sua própria sensibilidade. Alguém que prefere a dor familiar da nostalgia à incerteza assustadora de novas experiências. O sonhador não aprendeu a amar. Aprendeu a se viciar em lembranças de um amor que existiu apenas em sua imaginação. Ele representa a forma mais refinada de suicídio emocional. Matar o futuro em nome de um passado que nunca foi real. Se este vídeo te incomodou, se você se reconheceu no sonhador de Dostoiévski, então minha missão aqui está cumprida. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque vamos continuar explorando esses abismos da condição humana que a maioria prefere ignorar. Junte-se ao nosso clube de membros para discussões ainda mais profundas sobre como a literatura pode nos forçar a encarar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Nos comentários, me conte. Você já viveu como o sonhador de noites brancas? Já preferiu suas fantasias à realidade crua da vida? E mais importante, você está disposto a sair dessa prisão dourada? Vá ler Noites Brancas, não como entretenimento, mas como um espelho implacável. Deixe que Dostoiévski faça a cirurgia necessária em sua alma. Porque só quando paramos de sonhar acordados é que começamos verdadeiramente a viver.